Pai, nesse momento nós nos encontramos aqui, Senhor, na Tua presença. Queremos Te apresentar o Teu Filho na noite desse dia, tendo a certeza, Senhor, que mais uma vez o Senhor será fiel conosco, ministrando ao nosso coração. Deus, assim como Ele tem orado, Senhor, repita a sua oração. Não fala, Deus, aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós queremos ouvir, mas fala aquilo que precisamos ouvir na noite desse dia. Amanhã, Senhor, é segunda-feira, dia de luta, dia de peleja, dia de confronto. Fala de uma maneira clara, fala de uma maneira precisa, fala de uma maneira objetiva, para que possamos sair daqui na noite desse dia glorificando, exaltando o Teu nome. Fala comigo, fala conosco, fala com a Tua igreja, fala com aquele, Senhor, que estará ouvindo esta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Pastor Rogério. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a santa gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Motivo de alegria de estarmos reunidos na casa do Senhor mais um dia. Isso é graça para conosco. E nós sabemos que Deus, Ele deseja um povo que o deseje. Amém? Então, aonde há um povo que o deseja, ali Ele está. Ali Ele se faz presente. Ali Ele está não pela quantidade, mas pelo desejo que há naquele ambiente onde Ele está. Amém? Por isso nessa noite nós estamos alegres, porque sabemos que o nosso Deus está aqui, porque nós nos preparamos para encontrar com Ele, preparamos o nosso coração. Eu quero convidar você nessa noite para você abrir o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 21. Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, versículo 21, em nome de Jesus, onde está escrito assim na palavra do Senhor: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, em Teu nome não expulsamos e realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afaste de mim, vocês que praticam. Afaste de mim, vocês que praticam o mal. Glória a Deus. Amém? Pai, ó Pai, eu agradeço pela oração do Teu Filho que fizera para mim, neste momento, por mim. Senhor, aqui me encontro mais uma vez como servo, querendo trazer a Tua boa, perfeita e agradável vontade para o nosso coração. Usa-me de forma clara, precisa. Fala ao nosso coração aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Você diz, glória a Deus. Amém? Amado, sabemos muito bem, nos últimos dias, em que a palavra do Senhor vai dizer dos mornos estes, que são chamados também de cristão, os cristãos mornos. Os cristãos mornos têm se multiplicado nesses últimos dias. Os cristãos mornos têm estado em evidência, e nós entendemos perfeitamente que o coração de Deus se entristece quando os mornos estão multiplicando, e não aqueles que realmente quer viver o evangelho pleno, genuíno, ao qual Deus, na sua infinita graça e misericórdia, concedeu para nós viver. Por isso, nessa noite, eu creio que o Espírito Santo vai falar algo para nós, de forma clara e precisa, para que possamos ir para nossa casa com desejo mais de estar queimando na presença do Senhor. Queimando, porque nós sabemos que o nosso Deus
deseja pessoas como Ele é. A palavra do Senhor vai dizer que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E nós devemos desejar queimar na presença dEle. Queimar de alegria, queimar de gratidão, queimar de amor. Pela manhã nós falamos algo aqui que eu quero frisar claramente, porque os mornos têm sido influenciados. Os mornos têm se deixado levar. Por quê? Porque os mornos não estão desejosos em estar na escola bíblica, não está desejoso em estar no culto da palavra. Os mornos só têm desejado viver aquilo que traz benefício para si. Então eles buscam estar neste ambiente onde vai ter muitas profecias para aquilo que ele deseja, aquilo que satisfaz a sua carne, quando na verdade, se não ter a mente de Cristo, se não ter a mente transformada, essas pessoas serão sucumbidos, serão levados ao engano, serão os primeiros a ser deixados levar pela influência do mal, e vão ser aqueles que vão entregar os seus irmãos, vão entregar os seus pais, vão ser aqueles que vão estar desejosos para que a marca da besta seja evidente na vida deles. Então, o sistema tem cauterizado a mente de muitas pessoas, e essas pessoas que se diz cristãos são esses mornos que não têm buscado intensamente a santidade, a libertação que há por meio da palavra. Então, quando nós olhamos nas escrituras, nós entendemos aquilo que Deus quer para nós. Quando eu falo que o sistema tem tentado inflamar, colocando mentiras, e muitos têm acreditado, eu escrevi algo aqui para que a gente possa entender perfeitamente como vai acontecer daqui um tempo. A televisão vai estar anunciando dessa forma: Caim, ele matou Abel, porque o Abel havia roubado a ovelha de Caim. Isso será anunciado, e muitos mornos vão dizer: amém, é verdade. Por isso Caim matou Abel, por isso Caim fez com que Abel sofresse, porque ele havia roubado a ovelha que era de Caim. Por isso Caim matou, por isso Caim fez o que fez na vida de Abel. E muitos dirão: amém, então ele é digno de morte, ele é digno de sofrer. Então, quando nós olhamos o cenário, existem pessoas que, ao ouvir qualquer coisa que é contrário àquilo que está explícito na palavra de Deus, eles estão dizendo amém, eles estão dizendo louvado seja Deus, quando na verdade nós estamos constantemente na casa do Senhor, e Deus está sendo claro. Deus está sendo claro, deixou claro para nós as escrituras, para que possamos nós nos blindar de tudo aquilo que tem o mundo tentado trazer para dentro da igreja. Mas a igreja está aceitando as narrativas do mal, a mentira do mal. Eu posso ver William Bonner anunciando novamente algo para aqueles que estão buscando neles a verdade, e lá eles vão dizer claramente: William Bonner anunciando, esta é a notícia do dia. Você sabe por que Saul, ele deixou Agag vivo? Porque Saul era meio irmão de Agag, e muitos vão dizer amém o que ele fez. Então ele estava certo, ele não deveria, Deus estava errado em rejeitá-lo. Amém, Bonner, nós acreditamos no que você fala. Então tem muitas pessoas que estão buscando nos meios errados, em caminhos tortuosos, aquilo que satisfaz a sua carne, aquilo que dá para ele uma liberdade, aquilo que dá para ele uma certeza que não vai ter consequências os seus atos, porque alguém está dizendo para ele da forma correta como foi. E aí muitos desejam viver o que Caim viveu, muitos desejam viver o que Saul viveu, debaixo da rejeição de Deus, debaixo da reprovação de Deus sobre aqueles, e muitos estão vivendo dessa forma e acreditando que estão agradando a Deus. Por quê? Porque viu no entretenimento, viu nos filmes, viu na novela, viu nos jornais a forma correta de viver, e não nas escrituras.
e por isso tem sido reprovado diante de Deus. É por isso que nós estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor. É por isso que nós estamos aqui buscando cada vez mais saber a vontade do nosso Deus, para que possamos viver a paz que excede todo entendimento, que está nesta paz, nesta pessoa que é o Senhor Jesus Cristo. Quando nós ouvimos a narrativa dos acontecimentos do passado das Escrituras que é nos contado, é para gerar em nós um temor, é para gerar em nós uma sabedoria, uma compreensão do que Deus quer e nós aplicarmos na nossa vida. Quando nós olhamos nas Escrituras as histórias a respeito daqueles homens que viveram diante de Deus, onde muitos foram aprovados e outros foram rejeitados, Deus requer de nós uma sabedoria. Qual posição você vai tomar? Qual atitude você vai tomar? Você vai ser o Saul desse tempo? Você vai ser o Caim desse tempo? Ou você vai ser o Davi? Você vai ser o Abel? Você escolhe. Eu estou trazendo para você o que aconteceu na vida destes. E por isso, nessa noite, nós precisamos abrir o nosso coração, porque o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Encontramos muitas religiões que estão dando legalidade para aquilo que Deus reprovou. Estamos vendo muitas religiões sendo abraçadas por homens e mulheres que querem viver os seus prazeres, que quer viver os seus deleites, que quer viver a sua rebeldia, que quer viver as suas afrontas diante de Deus, acreditando que não vai ter consequência, quando na verdade nós olhamos nas Escrituras que todos esses que viveram em desobediência sofreram diante de Deus, sofreram nesse tempo e sofrerão no tempo vindouro. Por isso Deus quer que nessa noite, ao olharmos e ouvirmos tudo aquilo que Ele está querendo falar ao nosso coração, possamos sair daqui mais e mais convicto que as Escrituras é a verdade, a Tua palavra é a verdade, e não aquilo que o entretenimento quer me falar, não aquilo que as séries quer me falar, não aquilo que o jornalismo quer me falar, não aquilo que a política quer me falar, não aquilo que a doutrina de homens quer nos falar, mas sim a palavra de Deus para nós. E a palavra de Deus é clara, a palavra de Deus é clara, e é verdade, e é escudo para aqueles que realmente têm estado desejoso em viver as Escrituras. Acabamos de ler uma passagem que Jesus, juntando a multidão, Ele subiu ao monte e ali Ele começou a trazer para a multidão a vontade, os princípios, a ordenância do seu reino. Ali naquele monte, a Bíblia vai nos dizer que Jesus traz luz na mente daquele povo que se encontrava em trevas. Diante daquele cenário, onde a Bíblia vai dizer que uma multidão de pessoas estava em volta de Jesus, Ele sentou e começou a ensinar a multidão, começou a ensinar aquele povo que lá estava. E essa passagem, ao qual nós estamos falando no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do 21, já é o final do sermão do monte de Jesus, aonde Ele queria trazer para aqueles que estavam ouvindo perfeitamente de que forma eles deveriam viver, de que forma ele deveria se comportar, para que não pudesse ser mais um que estavam enganados na doutrina do mal, na doutrina dos demônios. Amém? Quando nós olhamos no capítulo 7, 21 de Mateus, está escrito dessa forma para nós: nem toda que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Nem todo quem? Nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor. Então, nem todos que expressam uma demonstração de crença, nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, Deus meu, Deus meu, nem todos que expressam
já tem um carimbo de salvo, já tem um carimbo de justificado, de perdoado. Nem todo que abre os seus lábios para expressar algo espiritual demonstra ser alguém, aos olhos de Deus, qualificado para estar na presença dEle, para estar vivendo no reino dEle. Aprendemos pela cultura que devemos viver como muitos políticos vivem. Muitos políticos mau caráter, como é que eles vivem? Eles vivem de aparência, falando para as pessoas aquilo que as pessoas querem ouvir. Aprendemos pela cultura, vivemos como os políticos diante de Deus. Os políticos mau caráter é aquele que sabe dizer perfeitamente o que os ouvintes querem ouvir. Então nós aprendemos pela cultura uma atitude errada que muitos políticos vivem. Muitos políticos sabem expressar para as pessoas, para elas ouvirem aquilo que agrada o coração. Porém, esses políticos, depois que eles tomam posse, depois de 4 anos que passou, eles não fizeram 5% daquilo que eles expressaram. E muitos têm vivido dessa forma diante de Deus. Muitos têm vivido dessa forma, falando aquilo que Deus gosta de ouvir. Senhor, meu Pai, meu Deus, meu Mestre. Mas essa expressão que eles estão fazendo é simplesmente para alcançar algo para eles, para alcançar algo para benefício deles. E dessa forma, muitos têm vivendo como muitos têm vivido nos últimos dias, falando algo para alcançar um benefício e depois esquecer realmente daquilo que deve viver e fazer diante daquele que foram na presença. Como quando eu falo se tratando dos políticos, porque é uma forma clara. Muitos vão até você e se expressa, e você aceita que ele fala que ama os pobres, que cuida das pessoas, que vai livrar, vai ter segurança, vai ter saúde, e você deposita a sua confiança. E muitos de nós vamos até Deus e começamos a dizer: eu quero Deus, eu amo Deus, eu não vivo sem Deus, simplesmente para alcançar um benefício, e depois vira as costas para Deus. Por isso, Jesus está sendo claro: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, nem todo que se expressa dessa forma vai entrar no reino. Assim, muito no Brasil, quando está passando por problema financeiro, conjugal, espiritual, sabe perfeitamente dizer: Senhor, Senhor, o Senhor não se importa que eu pereço. Até demonstra uma espiritualidade, porém quando o vento passa, continua nas suas velhas práticas pecaminosas. Amado, eu quero que você desperte nessa noite. Não pense que você vai enganar a Deus. Quando você está passando por um vento, um problema, você sabe dizer Senhor, Senhor. Não pense que isso é suficiente para você viver na eternidade com Deus. Mas olhamos no livro de Lucas, no capítulo 6, 46, Jesus dizer dessa forma: e por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo para vocês? Não basta dizer somente com os lábios Senhor, Senhor. Ele quer de nós uma atitude, Ele quer de nós uma obra, uma posição, Ele quer de nós uma ação, Ele quer de nós uma conduta que glorifique que Ele é verdadeiramente o Senhor da nossa vida. Não adianta dizer para Ele Senhor, Senhor. Isso não é suficiente se nós não fazermos aquilo que Ele diz para nós. Não adianta. Não adianta. Quando nós olhamos o profeta Malaquias no capítulo 1, versículo 6, dizer dessa forma: o filho honra o pai, o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra?
E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós. Se vocês estão dizendo que eu sou o pai de vocês, por que vocês não têm me honrado? Por que vocês estão dizendo que eu sou o Senhor de vocês? Por que vocês não têm feito o que eu tenho pedido para vocês? Por que vocês têm desprezado o meu nome? Por que você tem desprezado a minha vontade? Por que você tem desprezado os meus princípios? Para dar ouvido a doutrinas de demônios. Porque vocês têm olhado para muitas religiões aonde abraça o pecado, aonde abraça a imoralidade, aonde abraça a calúnia, aonde abraça a justiça, aonde abraça todo tipo de males, a qual desagrada a minha santidade. E porque vocês expressam dizendo que eu sou o Senhor de vocês, e não procura viver a minha palavra. É isso que ele está dizendo para lá em Malaquias. Porque vocês ficam dizendo que eu sou o Senhor, eu sou o pai de vocês, e vocês não me obedecem, não me honram. A vida de um homem que confessou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor é o oposto do mundo. Seu dinheiro, seus bens, seu tempo, sua rotina deve estar interligado com o propósito do Senhor. Sendo assim, aquele que entregou a sua alma para Ele deve tomar essas palavras como lei para a sua vida. A vida de um homem que confessou o Senhor Jesus Cristo, a vida de um homem que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, deve entender que agora o seu dinheiro, deve compreender que seus bens, deve entender que seu tempo, que a sua rotina mudou completamente. Ele deve voltar-se para aquele que ele diz que é Senhor da vida dele, que é o dono do seu dinheiro, que é o dono do seu tempo, que é o dono da sua vida. E tudo que ele veio fazer tem que estar interligado. Isso vai te agradar? Isso vai te glorificar? Isso que eu estou fazendo vai render glória para o teu nome? Porque você fica dizendo que eu sou o Senhor. Senhor, tem que ter essa percepção. A partir de agora, a minha vida não tem compromisso com o mundo. Eu devo gastar o meu dinheiro com aquilo que glorifica o nome dEle, com aquilo que exalta o nome dEle. Eu devo estar onde Ele está. Eu devo viver aquilo que Ele pede que eu viva, para o nome dEle ser glorificado. Então a vida daquele que confessou o Senhor Jesus Cristo deve entender isso. Seus bens, seu tempo, suas conquistas, seu entretenimento deve estar ligado com a vontade de Cristo e com o propósito. Quando nós olhamos nas Escrituras, Jesus é claro na sua palavra, quando ele diz em Mateus capítulo 6, 24: ninguém pode servir dois senhores, porque o há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. O homem que entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo não pode buscar a glória e a riqueza desse mundo, porque vai virar as costas para o Deus ao qual ele diz que é Senhor, ao qual ele expressa. Porque ele não pode servir dois senhores, porque ele vai desprezar um. Então aquele que confessou o Senhor Jesus Cristo tem que ter em mente que não basta só confessar, mas deve buscar viver intensamente, não pelo o reino e a riqueza desse mundo, mas para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o reino de Deus seja propagado. Quando nós olhamos Jesus dizer isso para o seu discípulo naquele monte, ele continua dizendo em Mateus 6, 19 e 21: não ajuntei tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajunta tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde tiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Você que aceitou o Senhor Jesus Cristo não pode olhar para a riqueza desse mundo, o mamão, e olhar para Jesus achando que vai conseguir viver as duas coisas. Não, porque você vai se dedicar mais a um, você vai querer juntar mais para um,
Você vai querer voltar-se mais para um, gastar o seu tempo, gastar a sua saúde, gastar o seu vigor e conquistar mais um, e vai desprezar o outro. Por isso Jesus está dizendo: não juntei tesouro na terra, porque você vai voltar o seu coração para isso, e vai ficar de alguma forma superficial, dizendo Senhor, Senhor, com os lábios, mas não é suficiente se você não tem o seu coração comigo. Você não é meu. Se você não tem o seu coração nos meus pés, não adianta você pensar que você vai entrar no meu reino. Não adianta você acreditar que você é um que já tem garantido uma morada celestial, porque o seu coração está nas coisas perecíveis desse mundo. É isso que ele está dizendo. Não pode servir dois senhores. É por isso que nós encontramos muito no domingo dizendo que está cansado porque trabalhou mais em horas extras, porque se dedicou, porque quer juntar, porque quer conquistar, porque quer adquirir. Quando nós olhamos Jesus para os seus discípulos: busca o reino de Deus e a sua justiça. Mas estes acreditam que se dedicando a mamon e chamando o Senhor de lá, só com os lábios e não com as suas atitudes, de Senhor, eles estão prontos, aptos, preparados para viver o reino de Deus. Quando eles acreditam que ajuntando a sua riqueza nesse mundo, onde a ferrugem consome, e os lábios falando só Senhor, e o coração na sua riqueza, eles acreditam que eles são pessoas que já estão aptas para viver no reino de Deus, e não estão. Por isso Jesus está dizendo para os seus discípulos: não acreditem, não coloquem a confiança naquilo que vocês estão só falando, mas naquilo que vocês devem praticar nesses últimos dias. Quando nós olhamos em Mateus 16, 24 ao 27, dessa forma: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Porque aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá, está dizendo para nós, na glória do seu Pai, com seus anjos, então dará cada um segundo as suas obras. Então ele dará cada um segundo as suas obras, e não segundo aquilo que expressa, e não segundo aquilo que diz, mas aquilo que se vive com as suas obras de renúncia, de entrega, de confiança, que não vive mais para si, mas para aquilo ao qual está expressando dizer ser: eu sou servo e eu tenho um Senhor, e eu vivo o meu dinheiro, eu vivo o meu tempo, eu vivo o meu entretenimento aos pés dele, na vontade dele. Por isso Jesus estava dizendo em Mateus 7, 21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, vai entrar no meu reino, mas apenas aqueles que entregou a sua vida, aqueles que deixou o mamão de lado, aqueles que não fez riqueza, acumulou riquezas onde a traça a ferrugem, consome onde o ladrão mina. Somente aqueles que voltou a sua vida aos meus pés, em gratidão pelo aquilo que eu fiz, a este sim pode chamar Senhor, e que tem certeza que vai entrar no reino de Deus. E nós encontramos claramente em Mateus 21 ele dizendo: não basta dizer Senhor, Senhor. E na parte B ele diz: mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aqueles que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Você precisa entender que cantar louvores não é suficiente. Ouvir o louvor no seu carro não é suficiente. Ouvir louvor na sua casa não é suficiente. Somente aqueles que fazem a vontade de Deus. E a vontade de Deus
é que Ele juntasse um povo, e esse povo vivesse esperando Ele, esse povo vivesse em comunhão, no partir do pão, esse povo ao qual Ele chama de Assembleia do Justo, aonde Ele chama de igreja, de eclésia, um povo que espera exclusivamente o seu Filho. Estes que vivem a sua vida em santidade, em compromisso à sua palavra, estes sim vão entrar no reino de Deus. Quando nós olhamos perfeitamente a parábola, a qual está escrito em Mateus, se eu não me engano, a parábola que está em Mateus 21, 33, 21, do 33 ao 40, nos é narrado que o dono de uma vinha, ele coloca pessoas para tomar conta, e quando esses que tomam conta começam a produzir, ele envia seus servos para buscar o fruto daquela vinha. A Bíblia nos diz que aquele povo espanca, agride, maltrata os servos. Então Jesus contando essa parábola para dizer: essa é a vontade do meu Pai. Agora o dono da vinha vai enviar, dizendo: eu vou enviar o meu filho. Quem sabe agora eles recebam e dá para o meu filho tudo aquilo que pertence a ele. Mas a palavra do Senhor vai dizer que aqueles que estavam tomando conta da vinha, eles matam, eles agridem e matam o filho, o dono na vinha. O que é que Jesus estava querendo dizer para aquele povo? Deus deu para vocês por um tempo viver neste mundo, desfrutar deste mundo. Os israelitas desfrutaram da terra prometida, até que viesse o filho e vocês rendessem glória ao filho, até que vocês voltassem o coração para o filho, e não só chamassem ele de Senhor, mas obedecessem a sua palavra, a sua vontade. Então quando Jesus estava contando aquela parábola, ele estava dizendo: vocês devem entender que a vontade do meu Pai não é que vocês só chamem Ele de Senhor, que me chamem de Senhor, mas que vocês entreguem a vida de vocês, a conquista de vocês, os planos de vocês, o projeto de vocês, o fruto de vocês, aos pés do Filho. É isso que Ele contou naquela parábola. É isso que Ele quer que as pessoas entendam, que essa é a vontade do Pai. Não basta dizer Senhor, mas não tem Jesus como aquele que dita a sua vida, dita os seus planos, dita os seus relacionamentos, dita o seu empreendimento, dita suas amizades. Se você não tem Jesus como este na sua vida, Ele não é teu Senhor. Quando nós olhamos em 1 João capítulo 5, versículo 10, dessa forma: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso faz, porquanto não creu no testemunho que Deus deu ao seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, e quem não tem um filho não tem a vida. Então, na epístola que João escreveu, em 1 João está dizendo: quem crê no Filho, esse mesmo, que crê no Filho, está dizendo que Deus é verdadeiro, o testemunho de Deus é verdadeiro. Mas quem não crê no Filho, está dizendo que Deus é mentiroso, porque Deus deu testemunho do Filho. Então quando eu olho para Jesus e não faço de Jesus o meu Deus e meu Senhor, eu estou dizendo: Deus é mentiroso. Existe muito caminho que nós podemos chegar até Ele, existe muitas religiões que nós podemos aderir para a nossa vida, que nós vamos ter acesso para Ele. Mas João está dizendo para nós claramente dessa forma: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso faz. Então quem não crê no testemunho que Deus deu do Filho dele, está dizendo que Deus é testemunho. E quem fez de Deus mentiroso,
este já está condenado, porque a esperança do mundo está em um nome, e esse nome é Jesus, porque ele vai dizer: quem tem um filho tem a vida, e quem não tem um filho não tem a vida eterna, está condenado. Por isso nós devemos dizer para as pessoas: não diga só Senhor de lábio, mas tenha Jesus como seu Deus e faça a sua vontade. Em João 12, 29 vai dizer dessa forma: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu testemunho sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Amado, Jesus falou: não fale só Senhor, 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 acreditando que vai ter a vida eterna, mas aqueles que faz a vontade do meu Pai, esses têm a vida eterna. Esse é do reino, esse é participante do meu reino. E a vontade de Deus é que todos aqueles que ouçam Jesus Cristo entendam que Jesus Cristo foi enviado por Ele e falou as palavras dEle, os mandamentos dEle, e a palavra que Jesus falou é vida para aqueles que ouvem. É um mandamento. Por isso Jesus falou: eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que falo, eu falo como o meu Pai tem dito. E o que é que o Pai tem dito? Que só há salvação naqueles que colocam a sua vida aos pés de Jesus. Só há esperança para aqueles que olham para Jesus e não só chama de lábios Ele de Senhor, mas obedece os seus mandamentos, obedece a sua vontade. Essa é a vontade de Deus. Eu quero que você entenda isso, porque quando Paulo estava dizendo para a igreja que se encontrava em Corinto, em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 19, olha a expressão de Paulo dizendo para aquela igreja: isto é Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, pois em nós a palavra da reconciliação. Paulo estava dizendo: olha, Deus estava em Jesus Cristo reconciliando consigo o mundo. Eu quero que vocês reconciliem com Deus. Como? Aceitando o Senhor Jesus Cristo, não falando só de lábio que Ele é seu Senhor, mas entregando a sua vida em obediência. Como Ele diz: aquele que perder a sua vida vai achar. Aquele que negar a si mesmo, renunciar, tomar a sua cruz e me seguir, esse terá a vida eterna. Esse será aquele que terá acesso no meu reino. Reconciliando com Deus, olhando para uma religião onde não exalta o Senhor Jesus Cristo, é um perigo que você está correndo, onde seus filhos, seu neto e todos os seus descendentes estão debaixo de maldição. Porque não há outro mediador que nos leve a Deus a não ser essa pessoa chamada Jesus Cristo. Não há outro caminho que nos leve acesso a Deus se não for o Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu estou trazendo para você que não adianta falar só Senhor, Senhor, mas você deve aplicar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todo aquele que olhe para o Filho tenha vida eterna. A vontade de Deus é que todos estes que ouçam o Evangelho não endureçam o coração. Porque ao endurecer o coração, você está dizendo que Deus é mentiroso. Jesus Cristo não foi enviado da parte de Deus. Essa é a vontade de Deus, que você se reconcilie com Ele, não pelas suas obras caídas, não pelas suas obras ao qual Deus reprova como um trapo de imundície, não como a sua oferta, com o seu dízimo, não em algo que você acredita estar fazendo, mas olhando para Jesus e tendo Ele como seu Senhor e vivendo a sua vida debaixo da vontade dEle. Quando nós olhamos Paulo dizer: reconcilie com Deus, eu imploro, aceitando o Senhor Jesus Cristo. Em Mateus, nós vamos ver claramente um cenário que se abre para nós, e para você também. Eu quero que você entenda. Quando nós lemos em Mateus 7, 21, Jesus fala isso:
Que não adianta dizer Senhor, Senhor, e não fazer a vontade do Pai. Ele chega no versículo 22 dessa forma: muitos dirão naquele dia, muitos se levantarão na minha presença, quando eu vier julgar toda a terra. Muitos, não serão poucos, serão muitos, que dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Ao ouvir a declaração de muitos que profetizou no nome, porém não viveu para o nome, não pregou sobre o nome, não cantou para o nome, não ensinou a doutrina do nome, não viveu como o nome viveu, serão surpreendidos naquele dia. Assim também aqueles que dirão: em teu nome nós não expulsamos demônio. Muitos se levantarão e vão dizer: Senhor, no teu nome nós não profetizamos. Sim, você profetizou o quê? Para quem? De que forma? Você falou que profecia. Você falou aquilo que era a minha vontade. Você profetizou o meu desejo. Você pregou sobre aquilo que eu desejava, que eu ensinei, que eu mostrei através da minha vida. Você cantou o quê? O que você profetizou cantando? Foi algo para você ser promovido? Porque no teu nome também nós expulsamos demônio. Muitos se levantarão para exigir algo, querendo entrar no reino de Deus. Mas nós estamos vendo claramente que não adianta colocar um coração que expulsou demônio. Isso significa que eu já tenho acesso aos céus. Não. Porque muitos se levantarão dizendo isso: no teu nome eu expulsei demônio, e no teu nome, Senhor, eu profetizei. Quando nós olhamos isso em Mateus 7, 22, na parte B, em teu nome nós expulsamos demônio. Os demônios realmente submeteu ao nome. Porém, se a vida destes, preste atenção nisso, porém se a vida destes fosse um instrumento, um meio para expulsar esses demônios, certamente jamais seria expulso. Porque houve a expulsão por causa do nome. Mas estes que têm falado Senhor, Senhor, mas têm gastado os seus bens na luxúria desse mundo, têm gastado o seu tempo nos prazeres desse mundo, têm dedicado a sua vida na glória desse mundo, certamente os demônios não submeteria se fosse pela vida deles. Mas o demônio obedeceu o nome, e no nome há poder. Por isso muitos estão acreditando que demônios estão sendo expulsos da vida de pessoas. Eles estão achando que a vida deles estão agradando a Deus. Mas a Bíblia está nos dizendo: naquele grande dia, muitos me dirão: foi no teu nome, sim, no meu nome, mas a sua vida era reprovada diante dos meus olhos. A minha tristeza é que pessoas que vão com o espírito atormentando, e as pessoas usam o nome, essas pessoas que foram libertas, ela não passa a adorar o nome, adora a vida desses, e passa a viver o padrão de vida desses que Jesus está dizendo: cuidado, porque eles vão até usar o meu nome, mas a vida deles não está apta para entrar no meu reino. Logo, vê se eles estão de concordância com a minha palavra, porque no meu nome muitos vão profetizar, no meu nome muitos vão expulsar demônio, no meu nome muitos vão até cantar, porém o nome deles não está escrito no livro da vida, porque eles falam,
mas não vivem aquilo que a minha palavra exige deles. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Pois a vida destes é semelhante ao sepulcro caiado. Por fora mostra belo, temente a Deus, porém no oculto é um instrumento do mal, semelhante aos demônios que eles estão expulsando. Em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Por amor aos afligidos e aos doentes, Deus usa quem Ele quer. Mas não significa que aquele que Ele usou está apto para viver com Ele na eternidade. Para viver eternamente com o nome, deve viver um princípio fundamental na terra: crer no nome do Senhor Jesus Cristo e aplicar na sua vida a vontade dEle. Não ser só ouvinte, mas aquele que pratica a palavra dEle. Então, quando essas pessoas vivem isso, eles crêem, há uma mudança nítida na vida dessas pessoas. As obras dela glorificam a Deus. É triste porque muitos, ao receber a cura, devotam a sua vida àquele que usou o nome. Assim, a sua ignorância, foi o que eu falei, leva a buscar essas pessoas e não buscar aquele ao qual o nome está acima de todos os nomes. Essas pessoas que usou o nome e fez a cura, recebe toda a glória, porque eles não pregam sobre o nome, não falam sobre o nome, para que as pessoas venham estar presas, venham estar acorrentadas, venham estar cega aos pés desse que, entre aspas, diz ser homem e mulher de Deus, porque fez maravilhas. Mas Deus está dizendo no monte para aqueles discípulos: eu quero que vocês prestem atenção, porque muitos vão profetizar, muitos vão até expulsar demônio, muitos vão até fazer sinais e maravilhas, mas não atente com critério de pessoas que vão entrar no meu reino, porque o critério é aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Então, aqueles que receberam a cura devem entender que foi no nome, e eu devo investir a minha vida agora no nome de Jesus, porque foi o nome que curou, foi o nome que libertou, foi o nome que trouxe paz para o meu espírito. E se estes estiverem em concordância, se este estiver em submissão plena, clara, com a palavra de Deus, eu tomo o exemplo da vida dele e submeto aquilo que Deus tem colocado na vida destes. Quantos estão entendendo? Agora Jesus finaliza em Mateus 7, 23. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu finalizo para que você entenda que existe muitas pessoas em iniquidade, em pecado, em transgressão, usando o nome, e os sinais estão acontecendo, o milagre está acontecendo, as coisas sobrenaturais estão acontecendo, mas se eles não tivessem submisso à palavra de Deus, vocês podem estar debaixo de um ambiente de maldição. Fuja de todos esses que estão praticando a iniquidade e usando o nome de Jesus para obter lucro, ganho, para viver a glória desse mundo e não buscar a glória que está diante de Deus no reino vindouro. Que nessa noite nós possamos entender que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a sua vontade. Que Deus abençoe a nossa vida.